Oi, gente, como vocês estão? Hoje é 3 de setembro, aqui quem fala é a Larissa mais uma vez, pra gente continuar falando sobre esse assunto de semelhança de triângulos. E na aula de hoje eu vou passar pra vocês o que a gente chama de critérios de semelhança de triângulos. Esses critérios, eles nos ajudam na hora de identificar se 2, se 3 triângulos são semelhantes entre si. Então, são baseados em propriedades dos triângulos e realmente nos ajudam e nos facilitam na hora da gente identificar, na hora da gente validar uma semelhança. Então, é bom manter esses 3 critérios, os 3 casos desses critérios sempre em mente. Porque a gente consegue, às vezes, fazer a questão mais rápida e com mais facilidade. O primeiro caso que eu vou mostrar pra vocês é o caso AA. O caso AA, ele significa que é ângulo-ângulo. O que esse caso quer dizer? Ele quer dizer que quando você tem 2 triângulos que tem 2 ângulos congruentes, isso quer dizer que eles são semelhantes. Mas aí você me pergunta, Larissa, por que não tem que ser os 3 ângulos iguais? Porque quando 2 triângulos têm 2 ângulos iguais, o terceiro ângulo vai ser igual também. Por quê? Por causa de uma propriedade dos triângulos, que é essa aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se você fizer a conta desse aqui, por exemplo, você vai pegar aqui que 72 graus mais 35 mais esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de alfa, isso tem que dar 180. No final do cálculo, a gente vai ver que o resultado desse alfa aqui é 73 graus. E vai acontecer a mesma coisa nesse triângulo aqui. Esse ângulo aqui vai ser o que a gente chama de alfa, que é 73 graus. Então, por isso que quando a gente olha para 2 triângulos e eles têm 2 ângulos que são congruentes, que são iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual. Por consequência, esses 2 triângulos vão ser semelhantes, porque eles têm 3 ângulos iguais. É como se a gente estivesse pegando um caminho mais fácil, um caminho mais simples da gente poder chegar à conclusão de que eles são sim semelhantes e comprovar isso, certo? O segundo caso que a gente tem é o LLL, que é o que a gente chama de lado, lado, lado. O que esse caso mostra pra gente? Que quando os 3 lados desses 2 triângulos são proporcionais, eles são, sim, semelhantes, certo? Então, aqui, no caso desses 2 triângulos aqui, ele não nos deu ângulos, a gente não precisa checar os ângulos desse triângulo aqui, desses 2 triângulos, porque a propriedade nos fala isso, que os lados, sendo eles todos eles proporcionais, então eles são semelhantes. Então a gente vai trabalhar simplesmente com aquilo que eles nos deram, que a questão nos deu, sei lá, aquilo que a gente realmente tem, no caso aqui, que são as medidas dos lados. Então a gente pode pegar, tirar a razão aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Esse lado aqui, o 24 do triângulo maior, a gente pega com o do triângulo menor e fica 4, certo? Que é igual a 6. Daí a gente pode pegar os outros lados. Vamos pegar esse 30 aqui. 30 e o 5 é 6 também. O 18 e o 3 é 6 também. Eles têm uma razão que é constante, igual eu mostrei na aula passada para vocês, que tem essa constante aqui que a gente chama de razão de semelhança, certo?
E isso nos mostra que os três lados são proporcionais desses dois triângulos. Então, é esse lado proporcional com esse lado proporcional com esse aqui, e esse lado proporcional com esse aqui. Então, nós temos três lados que são proporcionais nesses dois triângulos. Com isso, a gente pode comprovar que eles são triângulos semelhantes, sem precisar nem notar os ângulos, simplesmente aquilo que a gente tem de informação. O terceiro caso que a gente tem é o LAL. Ele nos aponta para lado, ângulo, lado. Nesse caso aqui, a gente vai reparar que a gente vai ter dois lados e um ângulo, que é o ângulo que está entre esses dois lados. Então, se a gente pega aqui, esse triângulo aqui é 6. Tem um lado 6, tem um lado 4 e tem um ângulo de 72 graus entre o lado 6 e o lado 4. No triângulo pequeno, a gente tem o lado 3 e o lado 2. E um ângulo de 72 graus que está entre o lado 3 e o lado 2. Certo? A ideia desse caso aqui é que os lados têm que ser proporcionais entre si e o ângulo tem que ser igual, congruente. Então, a gente tem aqui 72 aqui e a gente tem o 72 aqui. Lembrando que esse ângulo que a gente está levando em conta é o ângulo que está entre esses dois lados que a gente vai checar se tem a proporção. Então, vamos ver se tem a proporção? A gente pega o 6 e o 3. A gente consegue 2. Entre o 4 e o 2, a gente também tem 2. Então, tem sim uma razão de semelhança entre esses dois lados. Com isso, eu já posso dizer que eles são semelhantes? Não, a gente ainda não pode dizer isso. Mas o fato da gente ter um ângulo aqui entre esses lados desses dois triângulos que é congruente, que é igual, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Então, com isso, a gente chega ao caso de critério de semelhança, lado, ângulo, lado. Certinho? Eu vou mandar para vocês um pequeno resumo com esses critérios e com um resuminho de semelhança de triângulos e que envolve esses critérios de semelhança também, para vocês poderem ver de forma mais concreta, um contextinho com a teoria, para vocês não se perderem, certo? Então, por essa aula é isso. Um abraço para vocês e até mais!